Olá, tudo tranquilo, tudo certinho. Vamos falar um pouco sobre razão. Veja, razão, comparação entre duas grandezas. Ou, simplesmente, a gente pode dizer que razão é A, é U, né, no caso, né? O quociente entre dois números. Aí observem, nesta questão, ele nos dá uma breve definição, colocando, né, que a razão é o quociente entre dois números, que nesse caso aqui ele tomou como base o x e o y, e lógico, né, tomou cuidado de dizer que esse y tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. Beleza? Então, ó, marca bem aí o que é uma razão. Como eu posso definir razão? A razão estabelece a comparação entre dois números, ou seja, a comparação entre duas grandezas, o quociente entre dois números. Então, ele me dá aqui um rol de grandezas, tá certo? E nos pergunta qual dessas grandezas não representa uma razão. Observa que a grandeza aqui descrita, ela é obtida através do quociente entre duas outras grandezas. Então, está se fazendo uma comparação entre grandezas. Observa, densidade. O que vem a ser densidade? Ora, densidade, para se saber a densidade de um objeto, faz o quociente entre a massa e o volume. Opa! Quociente entre dois números, quociente entre duas grandezas. Então, densidade representa uma razão. Tranquilo? Pressão. Ora, pressão a gente obtém pelo quociente da força pela área. Então, a força aplicada em uma determinada área, ou seja, o objeto sobre uma determinada área. Quanto menor for essa área, maior é a pressão desse objeto sobre essa área. Quociente entre dois números. Então, também é uma razão. Velocidade média. Ora, nós já vimos que velocidade média, vimos lá na física, né? É o quociente entre o espaço percorrido por um objeto e o tempo gasto em percorrê-lo. Ou seja, eu também tenho aqui o quociente entre dois números. E, logicamente, também é uma razão. Aceleração média. A aceleração média é a variação da velocidade pelo tempo em que houve essa variação. Então, observa, também é o quociente entre dois números. Também é uma razão. E temperatura. Para a gente obter a temperatura de um objeto, qual é a razão que a gente faz? Qual é a divisão que a gente faz? Existe quociente para a gente determinar a temperatura? Não, né, gente? Então, temperatura não representa uma razão, como que ele está nos pedindo aqui no texto. Então, resposta aqui, ó, letra E. Ok? E só para não deixar sem definição, temperatura marca, né, ou resiste ao grau de agitação das partículas de um objeto. Olha aí, física e matemática junto, tá bom? Um cheiro no coração, fiquem com Deus e até a próxima.